Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Eu estou lendo a vida de uma fundadora de uma congregação, se chama Madre Teresa do Sagrado Coração de Jesus. E eu estou estudando a sua biografia porque irei pregar um retiro para essas religiosas. E uma coisa chama muita atenção na vida de Madre Teresa. Ela foi duramente perseguida quando decidiu fundar a Congregação das Irmãs Reparadoras do Coração Eucarístico de Jesus, sobretudo por bispos e sacerdotes. Ela sofreu ignomínias, ela sofreu maltratos, ela sofreu a invasão do convento quando a autoridade eclesiástica chegou para vasculhar. Foi tomado dela todos os escritos, inclusive o diário espiritual. Ela foi proibida de receber a Eucaristia e até mesmo de estar presente na missa. Claro, tudo isso à época, né? Nós estamos falando de 1840. Hoje o Vaticano não permitiria tal procedimento com relação à autoridade dos bispos e dos padres, que hoje tem um freio chamado direito canônico. E quando as irmãs pediram para que ela reagisse, escrevesse ao Papa, era o Papa Leão XIII, ela disse: minhas filhas, eu não escreverei, não me defenderei, porque não é o bispo, não são os sacerdotes, mas Satanás neles. Eles são instrumentos válidos nas mãos do demônio. Mas vai chegar a hora da libertação deles. Madre Teresa do Sagrado Coração manteve uma postura fidedigna e mesmo acusada, provocada, caluniada, insultada, jogada no canto, proibida de comungar, proibida de ir até no templo, proibida de estar na missa, ela manteve a serenidade espiritual de uma verdadeira esposa de Cristo. E esses bispos e esses padres que a perseguiram se tornavam meninos bobos diante dela, porque conta aqui a biografia que o seu olhar destronava o inimigo, que a sua presença colocava em pavor Satanás, que onde ela chegava, a luz de suas virtudes brilhava mais forte que as acusações feitas. Eu estou num capítulo em que ela está sendo chamada para depor em várias sessões pelo bispo. E o bispo, por mais que fale, não encontra nada contra a Madre Teresa do Sagrado Coração de Jesus. Ele procura incriminá-la de todas as formas. E ele é derrotado pelo próprio Jesus. A Madre sai das audiências fortalecida e esperançosa. Até que o Papa Leão XIII sabe do que ela está passando e lhe manda uma carta consoladora dizendo que vai nomear um cardeal protetor para a congregação que até então não tinha. E quando esse cardeal protetor entrou, os outros bispos, os outros padres, tentaram fazer a cabeça dele, como nós falamos. Mas o cardeal, este sim, iluminado pelo Espírito Santo, em nada acreditou e começou a observar a vida da Madre Teresa do Sagrado Coração de Jesus e a vida das Irmãs Reparadoras do Coração Eucarístico. Então ele manda uma carta para o Papa, dizendo nunca ter encontrado uma fiel servidora da Igreja. Nunca tinha encontrado alguém tão fiel ao mistério da fé. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes você é perseguido, perseguida, caluniado, caluniada na sua paróquia. Você é banido, banida da sua comunidade. Você é tirado do meio da sua congregação religiosa, da sua ordem religiosa, do seu instituto, do que seja. E você entra em desespero, e você se automutila, e você se deixa levar pelos maus, e você dá guarida à angústia. Hoje eu quero lhe propor a Madre Teresa do Sagrado Coração, fundadora das Pias Reparadoras do Coração Eucarístico de Jesus. Uma segurança, uma fé indomável, um equilíbrio, uma prudência
E as irmãs contam aqui na sua biografia que meia hora passada com ela no aconselhamento, porque eram muitas irmãs, já bastava para um mês de paz interior. E quando ela chegava diante da autoridade eclesiástica na pessoa do bispo, o bispo se sentia apequenado, reduzido a pó, porque a santidade da madre falava mais alto. O porte modesto, a figura ímpar, a gravidade religiosa, o olhar seguro, a intrepidez da virtude, a autoridade de quem fala em nome de Deus, colocava o bispo como uma criança de 12 anos à frente dela. E ela não ia provocar o bispo, ela ia para obedecer prontamente. Mas o bispo não tinha forças porque estava diante de uma baluarte de fé. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar a ser essa baluarte de fé. Este baluarte de fé. A não permitir que ninguém mais lhe humilhe na igreja, na sua paróquia, comunidade, capela, área pastoral, congregação, mosteiro, seminário, diocese. Seja um intrépido cristão. Seja uma altaneira cristã. Seja como que um lírio forte da graça e um círio pascal que morre fornecendo luz. Mas não deixe que os maus vençam a batalha. Não deixe que os maus derrubem em você os degraus da fé já construídos. Quero pedir desculpa por um bendito helicóptero que está passando. O eremitério é aqui, não é? Ao lado da base aérea de Fortaleza e ao lado do aeroporto. Então é natural muito avião, é natural muito teco-teco, é natural muito helicóptero. Deus abençoe a todos e cheguem todos em paz. É muito natural que pessoas de comunidade se juntem. Eu, por exemplo, quando me perseguiram, se reuniram 3 meses numa casa para planejar o que iam fazer contra mim. Só que um vizinho subiu no muro e começou a gravar todas as reuniões. Não me venceram, eu estou de pé. Com a graça de Deus estou trabalhando, evangelizando. E por graça de Deus não estou dando nem conta da minha agenda. E vou. Por quê? Porque quando você é uma pessoa de Deus, os maus têm um trabalho imenso para lhe atingir. Quando você é uma pessoa que vive na ordem da graça, Satanás é destruído em quem lhe persegue, seja lá quem for. No caso aqui, o bispo. Ela morreu e ele não se arrependeu do que fez contra ela, nunca lhe pediu perdão, nem os padres. Ela contraiu uma doença, escondeu o quanto pôde, e quando as irmãs perguntavam se ela estava doente, ela dizia que era coisa boba, coisa passageira. E ela só foi para a enfermaria nos últimos instantes da enfermidade. E não aceitava medicamentos especiais, nem tratamentos especiais e nem remédios para suavizar a dor. Não aceitava lençóis finos, travesseiros de plumas. Ela dizia: eu preciso participar da paixão do meu esposo. Então me deixem aqui como uma religiosa normal e não como a superiora geral e a fundadora. Madre Teresa do Sagrado Coração de Jesus é um modelo de todo cristão que é abatido, fuzilado, alvejado por fofocas, maledicências satânicas. Pessoas que têm comunhões sacrílegas produzem os frutos de Satanás. Pessoas que pertencem ao mal fazem isso. Essa semana eu participei na missa da Festa da Misericórdia na minha ex-paróquia, Aerolândia. E lá tem um padre novo, né? E o padre disse uma coisa muito importante. Como nós podemos entender uma pessoa que comunga e fala mal do próximo? Como nós podemos entender a mesma boca que recebeu Jesus, metido em fofocas? Como nós podemos construir uma paróquia na unidade, quando o elemento vital é a fofoca, é a maledicência? E eu quase aplaudi aquele jovem padre. Eu não fiz por discrição e prudência, mas nós estamos precisando de sacerdotes que falem isso, porque nós sabemos quantos maledicentes nós temos em nosso meio, quantos instrumentos de Beelzebu nós temos em nossas pastorais. Então eu deixo para você o exemplo da Madre Teresa do Sagrado Coração de Jesus, essa invencível heroína do sofrimento, essa que nunca desanimou diante da cruz e dizia para as irmãs: não, não é o bispo, é Satanás nele. Não, não é o padre, é Satanás no padre. Por isso que nós não vamos importunar o Papa. Vai passar, eles vão ficar livres se nós rezarmos.
E mesmo sabendo que era Satanás no bispo, ela obedecia às coisas loucas que ele pedia, como deixar de comungar, de não ir para o templo, de não rezar. Ela dizia: eu obedeço a pessoa do arcebispo, mas eu sei que quem age nele é Satanás. Então, não perca de vista os santos. Eles não são enfeites, eles são modelos. Eles não são enfeites da Igreja Católica, eles são modelos. Que a Madre Teresa do Sagrado Coração, que está em processo de canonização, seja para você força, esperança e estímulo para nunca se deixar levar pelas pessoas do mal que graçam as nossas paróquias, que invadem nossos templos, que estão em nossos pastorais e nossa arquidiocese, praticando toda sorte do mal, querendo transformar a arquidiocese de Fortaleza na grande Babilônia do Apocalipse. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.